turma, tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa com a disciplina de Matemática, no hashtag Estudo em Casa para o 7º ano. Nós iremos falar de números inteiros, operações, expressões e estudo da reta numérica. Então, a expressão numérica, você se lembra qual é a ordem de resolução de uma expressão numérica? Então, nós temos aqui essa escadinha nesta ordem para a gente entender exatamente como se fazer essa resolução. Primeiro, resolve os parênteses. Segundo, resolver potenciação ou radiciação. Terceiro, multiplicação ou divisão. E por último, quarto, adição ou subtração. Lembre-se, as operações devem ser realizadas na ordem que aparecem da esquerda para a direita, respeitando o esquema acima. Parêntese, potenciação, radiciação, multiplicação, divisão e por último adição ou subtração. Esta é a ordem. Então vamos aqui. Resolver a expressão numérica seguindo os seguintes passos. Em primeiro lugar, parênteses. Em segundo lugar, colchetes. E terceiro lugar, chaves. Esta é a ordem caso apareçam esses símbolos. Nesse exemplo eu tenho 20 mais, abre colchete, 30 menos, abre parêntese, 11 mais 5, fecha parêntese, mais 2, fecha colchete, é igual. Então, nós observamos aqui que eu tenho parêntese, o 11 mais 5. Então, a primeira coisa que eu tenho que resolver é o parêntese. Os demais números a gente repete. 20 mais 30 menos. Então, está aqui a resolução do 11 mais 5. Dá 16. Repete o mais 2, fecha o colchete, igual. Como o parênteses já foi resolvido, agora nós temos colchete. Então, nós temos o 30 menos o 16 e o mais o 2 dentro do colchete. Então, a gente vai resolver e só tem subtração e adição. Então, repete o 20 mais e resolve o colchete. 30 menos 16 dá 14, mais 2, 16. E aí, igual. Então, você soma, não tem mais parênteses nem colchete, que foram eliminados. E aí, você soma 20 mais 16, que dá 36. Na reta numérica, nós temos aqui o zero. Para o lado direito, os números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. E para o lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, neste sentido aqui, para a direita é o sentido positivo. E para a esquerda o sentido negativo. E aí a gente tem uma situação problema. Aqui a reta é para a gente poder se basear, lembrando que é uma sequência de forma crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim sucessivamente. Para o lado direito são os positivos. E você também vai fazer de uma forma crescente, mas para o lado negativo, usando o seu sinal. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. O zero, ele é a origem, é o que separa os positivos dos negativos, certo? Então, para responder um tipo de questão dessa, qual o valor de... Você tem uma reta, você tem aqui a origem e tem o 1 como comando. Ou seja, nós temos aqui nesse intervalo, nesta unidade, um intervalo de 1. Então, significa dizer que cada intervalo é 1, uma unidade. Então, se aqui é 1, o A vai ser 2, o B vai ser 3, o C vai ser 4 e o D vai ser 5. Você completa positivamente para cá. E para o lado esquerdo, na mesma ordem, no E o menos 1, no F o menos 2, no G o menos 3 e no H o menos 4. Certo? E aí, quando você vai dizer a letra, você já sabe por conta da complementação da reta que você fez. O A é igual a 2, aqui. O C, aqui é o canto do 2, aqui é o lugar do 3 e aqui é o 4, C igual a 4. O E é igual a menos 1, porque é o primeiro número depois do zero, ou melhor, antes do zero, que é o negativo, é o menos 1. Sucessivamente aqui é o menos 2. O G que ele está pedindo é o menos 3. Então, se você vai responder um tipo de questão dessas, o que é orientado? Você enumera a reta numérica para ficar mais fácil, observando qual vai ser o comando da reta. Aqui é de uma unidade, e aí você vai responder conforme o que vai se pedir.
Então, para resolver essas atividades, o que é que nós vamos orientar vocês? Primeira questão, qual o valor da expressão? Nós temos aqui o 2 mais 8 no parêntese, menos 3 mais 15 dividido por 3 no parêntese, igual. Só a dica para vocês responderem. Pode eliminar esse primeiro parêntese, vai repetir o menos 3 e já pode também responder esse segundo parêntese. Quando ficar só os números, é só resolver na ordem da esquerda para a direita, vocês vão conseguir responder. Na segunda questão, veja a temperatura de algumas cidades do Brasil em determinado dia do ano. Essa tabela pode ser representada pela reta. Então aqui vocês têm uma tabela. Aqui as cidades, Curitiba vai ser representado pela letra T, Campos do Jordão pela letra M, Uberaba letra R, Chapecó letra S, São Paulo letra Q. E a temperatura em graus Celsius de cada cidade, menos 3, menos 2, 1, 3 e 6. Vocês vão observar essas 4 retas, vão posicionar, conforme já foi orientado na reta numérica, de forma crescente positivamente para cá e negativamente para cá, tá certo? Para o lado esquerdo. E aí vocês podem fazer uma reta extra, enumerar esta reta, e aí vocês vão ver a posição de cada letra. Uma dessas 4 retas corresponde a essa tabela. Então, muito atento na ordem dessas letras, conforme a sua numeração. Na terceira questão, resolver as operações. As dicas: primeiro passo, resolver os números dos parênteses. Segundo passo, depois resolver as adições e subtrações. Aqui é o quadro de respostas, é a resposta de cada item. E aqui vocês vão responder. No item A, pode responder este parêntese mais o segundo parêntese. Ao resolver os dois parênteses, vai ficar 2 valores. Vocês podem somar um pelo outro, vocês vão encontrar. No item B, responder primeiro esses 3 números do parêntese, o resultado multiplicar por 2. No item C, você vai repetir o 3, porque primeiro tem que eliminar o parêntese. E no parêntese tem a multiplicação e adição. Primeiro você multiplica, depois soma. O resultado dessa multiplicação com a soma vai dar um outro valor. Aí no final você soma o 3 mais a resposta do número do parêntese. Vai dar o resultado final. No item D, resolve o parêntese, vai ficar um número, repete o menos 3 e o mais 5, depois você resolve todo mundo junto, tá bom? Na quarta questão, calcule as adições e subtrações pelas regras de sinais, logo em seguida completar a segunda coluna de acordo com a primeira. Vocês vão responder pela regra de sinal. Sinal diferente, subtrai e coloca o sinal do maior, e sinais iguais, soma e repete sinal. Aí vocês vão colocar a letra correspondente aqui, tá bom? Então, aqui é a fonte de estudo, é o hashtag Estudo em Casa, é um livro do 8º ano que fala desse assunto do 7º, do volume 1, que ficou entre as páginas 12 e 13. Vocês não têm essa fonte, aqui é só para vocês saberem de onde foi retirado este material para vocês responderem. Então, concluindo aqui a nossa aula, hashtag Fique em Casa. Oh,